Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém? Não senti firmeza no amém. Bom dia. Bom dia. Parabéns às mulheres. Deus é tão bom para nós homens, né? Que Ele nos deu uma ajudadora idônea. Uma companheira. Todos os dias para nós, só um para ela, você viu? Ô, bênção. Tá bom de qualquer. Mas tem outra bênção também. É, seu aniversário. Meu aniversário. Parabéns, tá muito saído. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 4. Essa Bíblia que eu vou lendo, né? Coisa linda. 2 Reis, capítulo 4. Todos acharam? Amém. A partir do verso 38. Segunda Reis, capítulo 4, verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colocyntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não conhecia do fruto. Depois deram de comer. Só um detalhe, grava essa palavra. Não conhecia do fruto. Era um cozinheiro, certo? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, um exclamou: há morte na panela. Ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tira agora de comer para o povo. E já não mais havia morte na panela. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por esta manhã, Senhor. Que dia tão bonito, Pai. Que dia tão lindo esse momento que o Senhor preparou para que nós estejamos aqui em comunhão. Pai, nós queremos desfrutar do banquete que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas alegrias, o Senhor conhece as nossas vitórias, mas o Senhor também conhece os nossos fracassos e derrotas. Mas acima de tudo, nós queremos te louvar, porque como agora há pouco cantamos aqui, tu és fiel. E a tua bondade vai nos seguir por todo o tempo, Senhor.
Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto é um texto muito, assim, ele mexe muito comigo. Eu estava essa semana meditando no meu devocional e me deparei com esse texto e algo que falou muito comigo, algo que muitas vezes no nosso dia a dia a gente se distrai com algumas coisas. Mas os detalhes que a gente vai observando nesse texto me chamam a atenção. O profeta Eliseu, ele estava visitando a escola de profetas, que ficava numa região onde estava havendo fome. E a fome é algo interessante. Eu creio que ninguém aqui passou fome, né? Mas uma coisa que a fome, ela faz, ela deixa as pessoas distraídas. As pessoas se distraem. E algo que o texto aqui me chama a atenção é que enquanto as pessoas estavam estudando, o profeta pede para que o cozinheiro, alguém que tem experiência na cozinha, e preparar alimento. Quantos de nós aqui temos, assim, nós somos privilegiados, que eu tenho irmãs aqui que cozinham assim maravilhosamente bem, né? Não é? Irmãs, vocês não vão colocar qualquer coisa na panela, é ou não é? Então para comigo e pensa, primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Esse cozinheiro, ele não ia apanhar veneno para preparar uma comida para as pessoas, iria. Só que havia fome. Ele estava com uma responsabilidade de alimentar aqueles alunos, aquelas pessoas. E geralmente aluno come muito, né? Eu lembro lá nos seguidores quanta comida ia, né? A Zenilda às vezes ia cozinhar lá, muita comida, que a turma come, né? Pensa bem, para um pouco e pensa comigo. Ele foi e viu uns pepinos silvestres. E ele falou, opa, não tinha alimento. Então ele foi buscar no campo. E aí ele viu, e pela preocupação que também nos distrai, faz a gente ver coisas onde não tem, ou ver coisas que é, mas não é. Tem a aparência bonita, mas ela é veneno. Aí o que acontece? Ele leva, prepara a comida. Eu fico imaginando, né, esse cozinheiro, né? A gente não tem nem o privilégio de chamar ele pelo nome, que não diz, né? Mas ele tinha uma tarefa. E eu penso que a hora que ele achou esses pepinos selvagens, ele deve ter voltado feliz, preparou, né? Eu fico imaginando, enquanto ele estava preparando lá, os alunos tendo, olha, aquele cheiro gostoso vindo, né, no ambiente, aquela coisa boa, uma sopa, que delícia, né? Só que a primeira garfada, ou a primeira colherada que deram, alguém gritou, tem morte na panela. Ah, que dureza, hein? Você está com fome, tem aquela comida apetitosa ali e você não pode comer. Alguém já passou por uma situação assim, já? Sim, já. Mas eu queria falar sobre outro tipo de fome. A fome espiritual. Nós estamos vivendo dias onde há uma crescente fome espiritual. E da mesma forma que esse discípulo que estava encarregado em fazer a comida saiu para procurar alimento, eu tenho discernido, amados, que hoje há uma busca muito grande por um conhecimento de Deus. E vamos ser sinceros, isso aqui está nos oferecendo muita coisa, né? Ou não?
Mas você sabe, pode ser que isso que você está lendo seja pepinos selvagens. Pode ser que essa mensagem... Deixa eu perguntar. Alguém aqui usa o site GPT? Vamos ser sinceros. Chat, obrigado. Desculpa a minha... Já vi que você não usa. Eu fico pensando, né? Outro dia alguém conversando comigo, Eric, falou assim, eu queria um esboço, eu fui lá no site GPT, lá não é chat, desculpa. E cliquei lá, me apareceu um esboço, ó que beleza, não precisei fazer nada. Morte na panela. Você sabe quem preparou aquele esboço? Você tem lastro desse esboço? Amados, misericórdia. O esboço tem que surgir de um coração que se dedica. A palavra do Senhor fala ao nosso coração. Tudo bem, você pode dizer assim para mim, eu preparo algo, mas depois eu sento, estudo, tiro, corrijo. Amém. Mas você está dedicando tempo. Mas, amados, eu tenho, assim, estado incomodado de ver que as facilidades fazem a gente colocar pepino selvagem na panela. Tem um bom paladar, tem um bom aspecto, cheira bem, mas no fundo leva à morte. E esse é um primeiro tema que eu queria falar essa noite. Está havendo morte na panela. Nós estamos vivendo dias terríveis de fome espiritual. Nunca se viu a internet, mas eu vou dizer para vocês que são dados, que não sou eu que estou falando. Tanto é que os políticos estão desesperados querendo ganhar o campo cristão. A gente tem muita coisa na internet, mas você sabe se o que está lendo é mesmo espiritual? Porque você vê lá uma mensaginha bonitinha de Jesus, alguém com um bracinho, uma criança com um bracinho assim. O texto, o conteúdo, qual é a mensagem? Venha Jesus que tudo vai te dar bem. Mas onde na Bíblia Jesus falou que ia tudo acontecer bem? Que eu saiba, tem vários versículos que falam, no mundo tereis aflições. Se a gente vê o histórico dos discípulos, eles são vitoriosos. O autor de Hebreus fala dos heróis da fé, mas todos eles... Há uma busca implacável nos nossos dias por um alimento espiritual. Mas eu quero insistir com você nessa manhã. Qual é a base desse alimento? Sabe, amados, eu fui pesquisar, né? Que aqui a minha Bíblia fala essa versão, né? Colossintidas. Eu fui pesquisar. Algumas, assim, o Google fala que parece pepino selvagem ou melão azedo. Há umas comunidades no norte da África ou no Extremo Oriente que usam como medicinal, como purgante, é isso que fala? Purgante. Só que com a dosagem errada, mata. Todo remédio, tá aqui a doutora Camila, né? Todo remédio com a dose errada mata, né? O remédio é bom, mas se errar a dose... Nós temos um prato, né, Chico, que usa o jambu, né, que ele, na hora ele vai matar a pessoa. Se não for feito da maneira certa, tudo tirar o amargo, o veneno dele, ele pode... É a mesma coisa da mandioca, né? Mandioca brava. Você fez me lembrar do pequi. Pequi
também é espinho por dentro. Eu tava na aldeia, aquela coisa bonita, ele é bonito, amarelinho, redondinho. Eu fui pôr na boca, a Índia falou, não morde, pastor. Espinho. Que dentro é puro espinho, você tem que ficar roendo, né? Mas se a pessoa não fala... Você morre. Mas assim, eu não sei se você está me entendendo, mas infelizmente nós estamos vivendo dias onde a gente tem um cardápio. E vamos ser sinceros, a gente gosta de um cardápio, gosta ou não gosta? A gente gosta de um cardápio, né? Coisa boa ficar lá, né, naquela indecisão, né? E hoje a internet está nos oferecendo esse cardápio, mas a minha pergunta é, você conhece a fonte? Tem lastro a fonte? Não, mas é o Hernandes Dias Lopes que está falando. Não, mas é o Silas Malafaia. Não, mas é... Amados, pode ser um contexto fora do teu contexto. Nós precisamos tomar cuidado. Pode ter uma vírgula errada, um capítulo mudado. Não estou falando que esses homens de Deus estão errados, me entendam. Mas às vezes a palavra pode estar adulterada. É como a gente vai num posto de gasolina que não conhece a procedência. Você tem 100% de certeza que o combustível não está adulterado? Não. Hoje a gente percebe pessoas sem nenhuma preocupação, abre como se fosse se alimentar, lê ou repassa até uma mensagem, mas sem discernir quem está dando, quem é a fonte, é confiável? Eu conheço. Amados, eu vou dar uma certeza para vocês aqui 100%. Se tem uma fonte confiável, Amém. está aqui. Aqui, sem sombra de dúvida, não é adulterado. Eu estava ontem conversando com uma pessoa, ele falou algumas coisas e me trouxe uma dúvida, porque estava ouvindo uma mensagem que a pessoa falou no original e não sei o quê. Eu falei, mas qual foi a palavra que a pessoa usou? Ah, é tal palavra. Eu falei, meu irmão, essa palavra não quer dizer isso. Porque hoje está assim. Você vê as pessoas falando na internet, eles falam e falam rápido, tem muita eloquência, fala bonito e fala uma palavra. Não, porque no original o sentido é blá blá blá. E às vezes a palavra não tem esse sentido. Mas ele fala bonito, com eloquência, está falando de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Mas o conteúdo da mensagem mata. Porque faz minar a fé. Porque faz a gente parar de ter consciência do pecado. Amados, pecado não é negociável. Pecado é pecado, pecado mata. O Senhor não mudou isso, mas eu vejo constantemente as pessoas querendo insistir em suavizar o pecado. Aí os olhos, os ouvidos, como eu falei, a gente está vivendo a síndrome da distração, da mente acelerada. A gente não consegue, às vezes, né, a gente está distraído. E a gente, que legal, tal, repassa. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho me esforçado, esse mês de fevereiro inteirinho, eu postei mensagem no Facebook. Eu falei, vamos ver quem curte. Poucos dos meus discípulos curtiram o que eu escrevi, mas viram. Isso me assusta. Conhece a fonte, sabe a procedência. Aí o diabo, meu adversário, né, falou, para, seu tonto, vai continuar insistindo? Não, eu falei, eu vou continuar. Hoje eu mandei uma mensagem para as minhas irmãs, para abençoá-las. Poucas curtiram. Isso me assusta. Será que eu estou falando pepinos selvagens?
Será que as irmãs não conhecem a minha história? Mas eu não estou pedindo louros aqui, não é isso. Eu estou querendo mostrar uma coisa interessante. Porque às vezes, muitas vezes, a gente curte muita coisa. E eu sei que a gente curte muita coisa. Mas a minha pergunta, tem lastro? Você conhece a fonte? Às vezes a gente faz buscas, vê coisas, até repassa, mas sem conhecer a fonte. Sem conhecer o conteúdo da mensagem. Isso edifica? Posso dar um conselho para você? Preste atenção nas mensagens que a Vânia coloca. Vânia, as suas mensagens edificam a minha vida. E eu quero te pedir perdão, porque na correria poucas vezes eu curto. Mas eu ouço e vejo. E já repassei. E repasso. Porque é uma mensagem que edifica. Eu conheço a fonte. Eu conheço a procedência. Mas eu estou tentando mostrar para você algo importante. O que nós estamos nos alimentando. Porque a gente está não só nos alimentando, mas às vezes a gente está repassando. E a gente está repassando o quê? Morte na panela. Você já parou para pensar nisso? E algo interessante que eu quero dizer para vocês, que essas coisas acontecem em épocas de fome. E como eu falei, nunca se houve um tempo onde houvesse tanta fome espiritual. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão carentes de uma mensagem espiritual. E, ao mesmo tempo, eu entendo que é muito difícil, às vezes, para as pessoas estudarem a Bíblia. É difícil, às vezes, para as pessoas ter tempo de devocional. Eu entendo. É difícil, a correria. Parece que cada vez mais os dias vão se abreviando, o tempo vai ficando escasso. E a gente tem dificuldade de ver com clareza a mensagem que o texto está nos trazendo. Só que eu queria dizer algo para você. As consequências disso são terríveis. Porque para o Filho de Deus há uma necessidade do maná diário. Sabe qual é o maná diário? É a palavra de Deus. Agora há pouco a Meire orou aqui. Que o Senhor nos dê a porção desse dia. Né, Meire? Você recebe a mensagem como uma porção para o seu dia? Vamos fazer um exercício? Posso ou não? Quem se lembra qual foi a mensagem de domingo passado? Salmo 121. E falava, é interessante, que você está escrevendo o que você falou. Tem tudo a ver a palavra de hoje com o que você trouxe. Né? Porque é nesses momentos nossos que a gente está buscando coisas, né, para aliviar nossa alma, o nosso sofrimento, que a gente quer alguma coisa, que a gente sai buscando qualquer coisa. Sim. Né? É impressionante como é que na dor e no sofrimento você vai buscando qualquer coisa, espiritismo, macumbaria, feitiçaria, não importa. Desde que traga alívio e alimente, né, o seu eu, né, tá tudo certo. Não é por aí, né? Sendo que a palavra é a verdade, né? A gente vai buscar as pessoas, o mal das pessoas já estão buscando no lugar errado, né? E não se conscientizam disso. Né? É interessante, Cleito, que muitas vezes, amados, eu vou dizer para vocês, eu vivo isso. Eu falo, eu vou buscar uma palavra, né? Eu quero orar, buscar uma palavra, um conselho no Senhor, principalmente nas madrugadas. Aí eu vou estudar, vou ler. O que acontece? Deus vem e me exorta na palavra. Como é bom isso. Amém. Porque o meu ego, como o Cleiton falou, está querendo ser massageado. Aí a palavra vem e... Que bênção! Acorda! Desperta! Que bênção! Glória a Deus, o Espírito Santo nos exorta, nos consola, nos edifica, porque o Senhor quer a nossa edificação. Eu falei muito sobre isso no mês de fevereiro, nas mensagens lá. O Espírito Santo quer nos edificar. Mas nós temos 3 inimigos. O mundo, Satanás e a nossa carne. O nosso eu milita contra o Espírito.
A nossa carne milita. Então nós precisamos entender que muitas vezes as verdades que a Bíblia nos traz não é gostoso de ouvir. Porque ela confronta o nosso eu, mas ela nos livra do pecado. Ela nos ensina, nos corrige. Mas nós temos que tomar cuidado, porque constantemente a gente quer ouvir algo que massageia o nosso ego, e como eu falei, tem muito pepino silvestre aí. Perdão, selvagem. Aí é gostoso, né? Ai, que bênção, né? Ou aquela coisa que alguns têm, né? Vamos ver a mensagem que Deus tem para mim hoje. Aí cai lá onde Deus está exortando o povo. Não é isso aqui não. Não é não. Pera aí, vamos lá. Aí escolhe lá, olha assim, né? Salmo 91, né? Caiu 1.000 à direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Essa é para mim. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O Senhor quer nos edificar nessa manhã. O Senhor quer nos conduzir. Sabe por quê, amados? Essa fome espiritual, e aqui o segundo ponto que eu queria destacar, nos leva a uma exaustão espiritual. E esse é um perigo, porque a exaustão espiritual nos cansa. Nos cansa que, hoje eu não quero nem abrir a Bíblia, hoje eu não quero nada. Quero ficar quietinho aqui no meu canto. Amados, o que seríamos de nós se não for o Senhor? Vocês prestaram atenção na letra dessa música que a gente cantou agora há pouco? É muito tremenda. Muito tremenda. A gente precisa estar preparados para uma dieta espiritual. Da mesma forma que o Cláudio aqui, né, nos dias da família, nos trouxe aqui uma aula, né, de como o nosso organismo precisa ser reidratado, precisa de uma educação para que o nosso corpo fique perfeito, em perfeita harmonia de funcionamento, né? Nós também precisamos de uma dieta espiritual. E quando o texto... Isso, Márcia, disciplina. Porque quando... Não sei se vocês perceberam o que o profeta usou para fazer um milagre. Agora vamos ser sinceros, olha para mim aqui. Vocês acham que foi a farinha que fez o milagre? O que vocês acham? A farinha foi o profeta mostrando que o agir de Deus acaba com todo a morte. Amém. A presença do Espírito Santo em nós nos livra do pecado. O Espírito Santo nos dirige, nos governa, nos orienta. A farinha é o discernimento que o profeta Eliseu trouxe para o povo naquele momento. É buscar Deus em todo o tempo. É entender que, amados, nós estamos numa batalha espiritual. Nós não podemos estar desatentos ao que está acontecendo nos nossos dias. Aí a gente fica muitas horas ali na televisão ouvindo, não, porque tem que prender o Xandão, onde já se viu o Toffoli, não sei quem. Amados, isso só está nos deixando enfermos, desacreditando dos homens ali. A Bíblia fala que a gente tem que acreditar no homem, nas leis. Nós temos que clamar a Deus, levantar as nossas mãos santas, como Paulo orienta Timóteo, para que haja paz na cidade. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, por aqueles que detêm autoridade, e não cair no engano, no erro, ser manipulado por informações que muitas vezes a gente... Só inflama. Sim. Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer: dobrar os nossos joelhos. Hoje não, viu, Renata? Mas dobrar o joelho.
e buscar o Pai que está nos céus. Sabe, amados, deixa eu dizer uma triste constatação aqui. Sabe por que nós estamos sofrendo? Porque nós estamos deixando de orar. A igreja está perdendo a sua força. A igreja é a força do Senhor para ser a luz no mundo. Amém. Para confrontar as trevas. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Nós estamos enfrentando problemas sérios, problemas de falta de caráter, falta de postura, porque o temor está se evarindo. Precisamos clamar ao Senhor: Senhor, intervém, intervém. Se a gente pegar a história, toda a história, a gente vê muitas coisas, que nem há vezes que as pessoas falam, né, da idade das trevas, aquela coisa terrível. Amados, se a gente for estudar a cosmovisão, naquele momento mais terrível, Deus levanta homens que deixaram mensagens tremendas. No momento mais terrível, Deus levanta um negro numa cidade extremamente racista, e esse homem faz o movimento que marcou a história, o movimento da Rua Azusa. Será que nós não estamos precisando nesse momento? Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Há um perigo nos nossos dias? Sim. Qual é esse perigo? A falta do cuidado espiritual. Cuidado. Cada vez mais a gente vê pessoas frágeis na cultura do mimimi, do coitadismo. Ai, coitado de mim. Ai, como está difícil. Ai, eu não aguento a chuva. Ai, eu não aguento o sol. Ai, eu não aguento o calor. Ai, eu não aguento o frio. Amados, nós precisamos chegar num contexto. Eu fico imaginando Deus ouvindo as nossas lamúrias, né? Eu falo, vocês precisam entrar num acordo. Eu vi me mandaram uma mensaginha, né? Que essas mensagens, né? Um rapaz falando assim, viu um carro, ajoelhou, em nome de Jesus, eu vou conseguir comprar esse carro. Aí aparece Jesus assim, para de pôr meu nome, você já sujou o nome da sua sogra, o nome do seu sogro, o nome da sua cunhada, do seu patrão, para. Não põe meu nome em vão. Misericórdia. Parece que é engraçado, mas amado, a gente vive isso. A gente precisa entender que nós somos fortes em Cristo. Amém. Eu gosto muito da passagem em 1 João, quando ele olha para os jovens e fala: jovens, vós sois fortes, porque tem vencido o maligno. O Senhor nos vê fortes, ainda frágeis, mas fortes, porque nós temos o Espírito Santo, que é o poder de Deus. É o poder de Deus. Chico, quando você falava da oração, a importância da oração, eu lembrei lá de Êxodo 17 anos, que diz o seguinte: enquanto as mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Quando baixava as mãos, eles estavam orando, né, pela guerra. Né? Quando Moisés prevalecia com as mãos levantadas, Israel sobressaía. Quando ele baixava, Amaleque sobressaía. Então, você falou, veio na minha mente, né? Cleide, se você vê a imagem, será que nós não precisamos, amados, de amigos de oração? Porque imagina a cena, enquanto o homem de Deus estava com as mãos levantadas, chega uma hora, cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Aí o que vai acontecer? Só que você tem o amigo que vem e sustenta. Essa é a vida em comum. Amém. Essa é a graça da família de Deus.
Esse é o poder da oração. Está passando aflição, está passando luto, pede socorro. Amado, se junta comigo, intercede comigo nessa situação, clama comigo. Sabe, mas como eu falei, está se criando uma cultura de pessoas frágeis espiritualmente ao ponto de não querer mais orar, de não querer mais ler a Bíblia. Parece que a Bíblia já não é mais algo que traz uma mensagem que conforta. Parece que o conforto está aqui. Aí se você chega para mim e fala, não, mas não é bem assim, Chico. Ó, esse aparelhinho aqui, ele, além de tudo, ele ainda é dedo duro, que hoje ele mandou para mim. Quantas horas você passa no aparelho? Vocês já recebem isso também ou não? O meu tem um dedo duro aqui. E eu falo glória a Deus, Senhor, porque eu estou diminuindo cada vez mais. Eu estou diminuindo. Preciso olhar? Preciso. Bem, tudo bem. Quer assistir um dorama? Eu também gosto. Né? Gostoso, é bacana, bem. Mas dosa. Nós precisamos ter entusiasmo pelas coisas do Senhor. Mas a gente precisa ler esse texto aqui, e esse texto precisa mexer com a gente. Pensa bem, eles estavam com fome, havia fome, uma panelona, né? Eu ia pegar, eu não achei o panelão que a Dani tem da feijoada aí, né? Para pôr aqui para a gente ver. Um panelão de cozido, cheiroso, gostoso, perdido. E todo mundo com fome. Aí o profeta vai lá, joga uma farinha, com o poder da oração, e acabou a morte. Todo mundo se alimenta. Mas que coisa boa quando a gente busca uma palavra, a gente busca um conselho, a gente lê na palavra, medita, deixa o Espírito Santo falar. A gente sai edificado, transformado, revigorado, fortificado. O Senhor adestra a minha mão para a guerra e os meus dedos para a batalha. Amém. No Senhor eu posso pisar numa tropa e saltar muralhas. Essa é a palavra do Senhor. Eu estava falando com alguns pastores ontem e estava dizendo para eles, amados, na batalha espiritual, vocês já perceberam que toda vez quando um texto na Bíblia fala de batalha espiritual, não tem proteção, hein, Eric? Não tem proteção para as costas. Você já percebeu isso? É sempre para frente. O Senhor quer que a gente encare as batalhas espirituais de frente, olhando para o nosso inimigo. Porque para o diabo a gente não pode dar as costas. Se você dá as costas para o diabo, ele mata. Não tem pacifismo na luta espiritual. Nós temos que olhar de frente, encarar os gigantes. Davi, revestido do Senhor, ele olhou o gigante e não temeu, encarou de frente. Foi Davi que ganhou? Quem ganhou foi o Senhor, porque o Senhor fez ele lançar aquele seixo no lugar correto. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está enfrentando gigantes? Então eu quero te dar uma palavra essa manhã. O Senhor quer usar um seixo e te capacitar a acertar no lugar correto. E esse gigante vai ser destronado. Esse gigante vai ser derrotado. Para de se abater, de se deixar deprimir pelos gigantes. Encara, confia no Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Mas nós precisamos crer nisso. A gente precisa acreditar. A gente precisa ter entusiasmo pelas coisas do Senhor. Amém, queridos? Amém. A gente precisa voltar a alegria em se exercitar as doutrinas espirituais. Porque é o exercício de fé que nos transforma, que nos revigora, que ele traz para dentro de nós aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo age em nossas vidas. Quebra as crises existenciais, quebra as barreiras espirituais e nos fortalece, porque a gente crê no poder da oração. Amém. Sabe, o diabo tem lançado uma mentira
no Arraial dos Santos, onde dizendo que Deus está desatento às nossas orações. Deixa eu te falar uma verdade. Nós ficamos desatentos. O Senhor não dorme. Como nós falamos domingo passado. Ele não se cansa. Ele está presente em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo. Não há crises na presença do Senhor. Não há crises na presença do Senhor. Nós precisamos entender que o inimigo tem tentado colocar na nossa mente e coração um cansaço. Parece que a gente vive a síndrome do cansaço, desânimo, cansaço. Aí é um cansaço espiritual. Eu não quero mais adorar o Senhor. Não tenho alegria em cantar um cântico. Eu não presto mais atenção na letra do cântico. Não tenho alegria em meditar na palavra. Amados, nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos acreditar. O Senhor quer nos fortalecer, mas esse fortalecimento depende de nós. Nós precisamos querer. Uma coisa que eu sempre assim batalhei com o Senhor, eu falo, Senhor, tem coisas que o Senhor faz que eu não entendo. O Senhor tem poder para ver um paralítico, o Senhor pode chegar e falar, levanta e anda. Mas antes de ele falar, levanta e anda, ele faz uma pergunta para o paralítico. Você quer ser curado? Essa é a minha crise, Vânia, com o Senhor. Eu fico, Senhor, mas por que essa pergunta? Por quê? Porque nós estamos assim hoje, amados. Eu fico imaginando o Senhor chegando na minha presença. Primeiro que eu não vou ver que Ele é o Senhor, porque o paralítico nem percebeu quem era Ele. E é bom isso, né? Que o Senhor, Ele se faz simples, né? E aí, Ele poderia falar, levanta e anda. Não, mas Ele faz a pergunta, você quer ser curado? Aí, Ele fala, levanta, toma o teu leito e anda. Sabe por que Ele falou para tomar o leito, amados? Porque a gente tem uma facilidade de voltar a deitar. Então levanta, tira essa maca do chão. Tira essa maca do chão. Aí sobre a maca eu quero falar uma segunda coisa. Sabe essa pessoa que está do teu lado aí? Tenha uma certeza. Essa pessoa vai ajudar a carregar a tua maca. E deixa eu dizer, da mesma forma que você também vai ajudar a carregar a maca dela. Porque nós precisamos uns dos outros. Amados, nós somos uma família. Nós cremos que o Senhor nos fez para... O Senhor tirou. Ele fez o solitário habitar em família. E nós precisamos uns dos outros. Chega para o teu irmão e fala, irmão, carrega a minha maca. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do teu braço. Eu preciso da tua oração. Está doendo. Sabe, eu gosto muito de um livro. E eu estava esses dias, quinta-feira eu estava com o Ademir lá. E ele está arrumando as prateleiras dele. Ele pegou e falou assim, toma esse livro para você, né? Eu falei, livro do Caio Fábio, Ademir? Eu falei, não, mas olha, esse livro é bom. Aí o tema do livro me chamou a atenção. É verdade. Porque eu tenho uma coisa, tem um livro lá complicadíssimo, meu Deus. Esse é o Ademir. Mas sabe qual é o tema do livro? Como é bom poder dizer simplesmente que está doendo. Parece que tem uma coisa que a gente vai criando uma casca, que a gente não quer mostrar mais as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas mazelas. E engraçado que esse tá doendo é um band-aid, né? Tá lá o band-aid assim, em cima do band-aid tá doendo. Porque a ferida tá lá. Pode ser que não seja curado no momento, amados, mas como é bom você ter um amigo, um companheiro de fé, um irmão, não camarada, um irmão, e poder dizer, meu irmão, ora comigo, tá doendo, me ajuda. Talvez a situação vai continuar doendo mais alguns dias. Amém. Glória a Deus. Que bênção é saber que nós temos amigos. Amém. Que alegria
Como é bom saber que há um irmão que vai mandar uma porção da palavra para você ser edificado. Que vai simplesmente às vezes ligar e falar: como é que você está? Está tudo bem? Sim, tudo bem. Mas se não tiver tudo bem, amados, fala: meu irmão, está doendo, me ajude em oração. Preciso das suas orações. Amém. Porque a Bíblia fala assim, amados: confessai os vossos pecados e sereis perdoados. Nós precisamos confessar. Nós precisamos dizer. A gente precisa pôr para fora. Muitos cristãos têm caído por exaustão, por cansaço, porque têm se afastado das disciplinas espirituais. E infelizmente o mundo tem oferecido muito veneno. Porque começa com aquela coisa de ouvir o que agrada aos ouvidos. Mas a mensagem engana o coração. E o nosso coração é assombrosamente corrupto, enganoso. Aí não se alcança descanso e não acredita mais na provisão. Deus tem provisão. Amém. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pacto, de promessa. As promessas do Senhor se cumprem. Amém. Para aqueles que creem. O Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Então tem uma parte que depende de nós. Amém. A provisão do Senhor continua. A água continua jorrando. Eu me lembro, alguns anos atrás, Deus me deu uma palavra, eu compartilhei, mas assim, foi muito interessante, porque na palavra tinha uma pergunta: pode alguém morrer de sede junto a uma fonte? Eu não sei se algum irmão se lembra, né? Sim. Mas a maioria falava: não morre. Morre. Sabe por que morre? Porque às vezes está lá, está a fonte, está o balde para buscar, mas a pessoa não tem força para jogar o balde e buscar a água. Essa é uma verdade espiritual. A fonte está aqui, mas às vezes a gente não tem força para buscar o alimento, a água que sacia. Quem crer em mim, do teu interior fluirão rios caudalosos de água viva, que sacia a sede do sedento, que transforma, que cura. Eu queria concluir e dizer, amados, que coisa tremenda é Jesus Cristo. Que mensagem de vida para o cansado, para o desesperado. Só em Cristo a gente encontra descanso. A verdadeira paz, só o Senhor pode nos trazer. Não é o dinheiro, não é um casamento, não é um relacionamento. Só Jesus nos dá a verdadeira paz, que excede todo o entendimento, que é capaz de harmonizar. Eu já falei para vocês o tamanho, a diferença do céu e do paraíso ou não? Não. Não? Vocês querem saber ou não? 30 centímetros. De um pro outro? Sabe ou não? Não. Mente e coração. 30 centímetros, céu e inferno. Porque a mente povoada por mentiras faz queimar um coração enganoso. Transforma o céu em inferno. E somente a paz de Cristo é capaz de harmonizar mente e coração. Amados, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque a gente cai nisso. Há uma desarmonia entre mente e coração. O Senhor quer nos dar descanso. Jesus quer que a gente tenha vida abundante. Amém. E eu queria concluir com um versículo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus,
capítulo 11, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11. 28 a 30. Vou repetir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de corações, e achareis descanso para a vossa alma. Amados, nós precisamos de descanso para a nossa alma. Amém. Só Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Podemos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem lançado a tua santa farinha nas panelas e tirado todo o veneno que o mundo tem tentado colocar nas nossas vidas. Muito obrigado pela ação do Espírito Santo, fiel Consolador. Pai, a tua palavra nos constrange. A tua presença é demais. Que coisa maravilhosa. Senhor, nos livra de nos afastarmos da tua presença. Nos livra, Senhor. Pai, nos ajuda a permanecer na sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, essa questão do permanecer é tão interessante. Terça-feira eu estava tendo uma aula com o Johannes e ele falou uma coisa interessante que estava conversando. A gente está estudando o Evangelho de João nos originais, né? E se você pegar o Evangelho de João, um texto muito conhecido, capítulo 15, dos versos 4 a 10, quantas vezes Jesus repete a palavra permanecer? Como é importante a gente permanecer nele. Amém. Depois leia, você vai ver lá. Se eu não me engano, umas 10 ou mais vezes aparece a palavra permanecer. Permanecer em mim, diz o Senhor. Que a gente possa permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos louvar ao Senhor.